Google pausa ferramentas de imagem de Gemini, depois que IA gera imprecisões. Olha essa polêmica do Gemini. Basicamente, várias pessoas no Twitter começaram a postar imagens que foram geradas pela IA do Gemini que simplesmente não condizem com a realidade. Aqui uma pessoa tweetou e mostrou o seguinte prompt: gere uma imagem de um soldado alemão em 1943. Gemini: com certeza, aqui está uma imagem de um soldado alemão de 1943. E bom, porque tem uma asiática como soldado alemão? Isso não faz sentido. Porque também tem um negro como soldado alemão? Isso também não faz sentido. Então, basicamente, estão colocando diversidade na IA, só que uma diversidade, nesse caso específico, sem sentido nenhum. Porque, na verdade, está até manipulando os fatos que já aconteceram. Por causa de todo esse fuzuê, o Google foi ter que ser forçado, basicamente, a pausar a parte de geração de imagens do Gemini. Ainda disse que os recursos de geração de imagens do Gemini estavam errando o alvo. Disse que estava trabalhando para melhorar esse tipo de representação imediatamente. Assim, o Google então suspendeu totalmente o acesso às ferramentas de geração de imagens e disse que lançaria uma nova versão do modelo em breve. E esse em breve a gente não faz a mínima ideia do quão perto é. Aqui tem mais um print de um cara que comentou no Twitter: eu pedi para gerar a imagem de reis da Inglaterra outro dia e olha só, gerou aqui um homem e uma mulher negra que na Inglaterra nunca tiveram, né? Foram sempre pessoas brancas. O curioso é que o Gemini parecia representar excessivamente pessoas não brancas, quando solicitado a gerar imagens de grupos históricos que eram predominantemente brancos. E aí, com toda essa confusão, muitas pessoas começaram a criar uma determinada teoria, que aparentemente ainda é de conspiração, que é falar que a Google está tentando propositalmente eliminar pessoas brancas dos resultados de imagens do Gemini, o que eu acho que não faz sentido. Pelo que parece, é só mais um desbalanceamento mesmo da IA. Tentaram colocar a diversidade em tudo, só que não souberam balancear muito bem isso. E claro, em meio a essa teoria, a Google foi meio que obrigada a responder isso. Embora a controvérsia em torno do Gemini pareça resultar de críticos que argumentam que a Google não dá ênfase suficiente aos indivíduos brancos, os especialistas que estudam IA há muito tempo dizem que os modelos de IA fazem exatamente o oposto. Regularmente subrepresentam os grupos não brancos. Num período de tempo relativamente curto, sistemas de IAs treinados em conjunto de dados culturalmente tendenciosos acumulam um histórico de repetição e reforço de estereótipos sobre minorias raciais. E isso é um fato. Do próprio ChatGPT, quando eu pedi para gerar a imagem de um brasileiro, mostrou o mais estereótipo brasileiro possível. Ou ele estava no Rio de Janeiro, ou ele jogava futebol, ou ele dançava samba. E basicamente só tinha essas opções. Quanto mais você buscava resultados diferentes, parecia que dava no mesmo. Porque é assim que a IA funciona, ela precisa de dados e com esses dados elas criam modelos de previsões, por exemplo. E no caso do Brasil, se você coloca muitos brasileiros envolvendo samba, Cristo Redentor do Rio de Janeiro e futebol, o modelo de previsão obviamente vai sair algo parecido com isso. Vários pesquisadores de segurança dizem que é por isso que as empresas de tecnologia que criam modelos de IA precisam filtrar e ajustar seus produtos de forma responsável. Os geradores de imagens e os modelos de IA de forma mais ampla muitas vezes repetem ou reforçam dados culturalmente tendenciosos, absorvidos de seus dados de treinamento, em uma dinâmica que os pesquisadores às vezes chamam de entra lixo e sai lixo, que é basicamente o que eu acabei de falar, repetindo o puro estereótipo. É bem possível que a Google estivesse tentando contrabalancear alguns preconceitos com o Gemini, só que fez uma correção excessiva durante esse processo. Em um comunicado, o Google diz que o Gemini gera uma ampla gama de pessoas, o que, segundo ele, é geralmente uma coisa boa, porque pessoas ao redor do mundo usam. O que faz sentido, né? O Google, como uma empresa, vai pensar em sempre atingir o maior público possível. Então, se eu consigo incluir todo mundo no meu modelo, logo eu vou ter mais pessoas representadas, vou ter mais público, vou ter mais venda, mais lucro. Que bom, esse erro nos parâmetros aparentemente talvez afete a imagem do Gemini durante o tempo.